Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho. Para os íntimos, Manuel Bandeira. Olá, eu sou Priscila Daledoni e hoje eu vim com um microfone e vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre o nosso gênio Manuel Bandeira e contar sobre um sonho dele que não deu certo. E como vocês sabem que eu adoro um dramazinho, eu adoro essa história, porque o Manuel Bandeira sonhava em ser arquiteto. Ele chegou a entrar na faculdade de arquitetura, mas foi quando uma doença muito grave o pegou de jeito. Manuel Bandeira estava tuberculoso. Eu não sei vocês, mas eu particularmente, quando ouço o termo tuberculose, assim, minha cabeça já vai para a segunda geração do romantismo. Ultra-romantismo, os baronianos, que pegavam tuberculose, morriam cedo e nunca atingiam a mulher amada, tem tudo aquele jogo. E vamos lembrar que Manuel Bandeira tá em outro canto. Enquanto os ultra-românticos aqui no Brasil fizeram sua produção em 1800 e alguma coisa, 1830 e poucos, 40 e poucos, 50 e poucos, 60 e poucos. A gente tem o Manuel Bandeira que nasceu em 1868. Então ele já vai ser de uma nova geração, já vai ter uma outra ideia de mundo e tudo. Então não comparemos os dois. Por mais que seja uma doença que tem um e que era muito comum na outra época. Então Manuel Bandeira, no começo ainda do curso de arquitetura, teve que largar. Seu pai, engenheiro, utilizou toda a economia dele para mandar o filho para a Suíça para um tratamento. E o Manuel Bandeira foi, inclusive muito desesperançoso, porque a tuberculose na época matava mesmo, sem dó. Então ele começou a viver cada dia dele como se fosse o último. Cada ideia que ele tinha, ele queria fazer logo porque poderia ser o último momento. Então a gente lembra quase uma legião urbana, assim. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Isso podia ter sido escrito para o Manuel Bandeira, porque ele seguia essa filosofia mesmo. E ela vai ser encontrada em muitas de suas obras. Então ele transparece uma melancolia relacionada sempre ao passar do tempo, à morte, que pode sempre estar chegando. Então a gente vai ter um pouco dessa questão melancólica na obra dele, essa questão subjetiva. Mas não só isso. Ele tem duas vertentes muito fortes na produção. Uma é essa que a gente conversou, da subjetividade, desse lirismo, da melancolia. E a outra é uma questão mais ligada à arte como teoria. E aí nós vamos entrar na Semana de Arte Moderna. Então, lembrando um pouquinho, a Semana de Arte Moderna aconteceu em fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. E foi um evento revolucionário no sentido ruim da palavra. Deixa eu explicar. Não me levem ao pé da letra. Mas os modernistas, eles prepararam aquele evento com uma arte completamente nova, que não era muito bem vista. Então, quando as pessoas chegaram e deram de cara com essa nova arte, as pessoas detestaram. Era assim, que horror, que absurdo. E pra completar a coisa linda, o Manuel Bandeira não pôde ir à Semana de Arte Moderna, mas ele deixou um presentinho. Ele deixou um poema chamado Os Sapos, que foi declamado pelo Roland de Carvalho. Então, para começar, né, Os Sapos. Imagina os parnasianos que falam de amor, falam de ouvir estrelas, né, um vaso chinês, grego. Eles ouvirem um poema sobre sapos. Já causa um estranhamento, né? Sapo é uma coisa meio nojenta. A gente não vê com bons olhos os sapos. E aí, o poema, além de tudo, tem versos livres, brancos, tudo. E é mais ou menos assim: o sapo boi foi à guerra. Foi, não foi? Foi, não foi? Então as pessoas ficavam... Não! As pessoas xingavam, criticavam, acharam aquilo o fim da picada, o fim do mundo. Isso é impossível. Então foi, quando eu digo revolucionou, foi no sentido... E quando eu digo que foi no sentido negativo,
é também nessa questão. Então, não que tenha sido ruim, ele não foi bem aceito. Mas com o tempo a gente sabe, né? Não é spoiler para ninguém, que o modernismo foi se difundindo no Brasil, tomou corpo, muitas pessoas se renderam a ele. O próprio Monteiro Lobato, que era totalmente contrário, deu o braço a torcer e curtiu a ideia do modernismo. Então o Manuel Bandeira ele tem uma importância forte nessa teoria, nessa questão teórica do modernismo, de o que é arte, o que é literatura, o que é possível existir dentro da arte ou não, o que é poesia ou o que não é. Então ele traz assim uma linha que se difere muito do que vinha se falando, né? Principalmente pelo parnasianismo. Então a gente, lembrando, a gente vê Manuel Bandeira como aquele tuberculoso, doente, melancólico, subjetivo, lirista, que vai escrever esse tipo de poema, e também que é aquele cara engajado, crítico, que vai impulsionar o modernismo aqui no Brasil. Com essa doença dele, ele ficava, né, morro no morro, morro no morro, morro no morro. O tempo foi passando. Cada dia passava e ele não ia morrendo. E aí passava mais um dia e ele não ia morrendo. Até que em 1940 já, ele entrou na Academia Brasileira de Letras e aí começou a dar aula na Universidade do Brasil. E galera, ele só foi morrer aos 82 anos. Ou seja, ele viveu bastante, né, para um tuberculoso. Bem legal isso, ele se superou, mas sempre aproveitando cada dia como se fosse o último. Galera, obrigada. Esse vídeo foi um pedido da Gabriela. Ela pediu para eu analisar poética e o próximo vídeo, quarta-feira que vem, vai ser sobre isso. Então, toda quarta estamos aqui. Curtem, compartilhem, divulguem a página, se inscrevam aqui no canal do YouTube para vocês receberem sempre em primeira mão tudo. Obrigada, eu sou a Priscila Daledoni e a gente se vê.